Olá! Durante o programa de hoje, vamos percorrer o mundo das letras, conhecendo por meio de nossos escritores a unidade e a diversidade da poesia e da prosa nascidas em nosso estado. Literatura alagoana, a história de nossa autoria. Esse é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco a escritora, professora de pós-graduação em letras, doutora Heloísa Mello. Desde o início do século XX, vários escritores alagoanos promoveram movimentos literários e buscaram firmar suas linguagens estéticas. Neste início de programa, vamos conhecer as características que lançaram muitos de nossos escritores no cenário nacional, como o poeta Jorge de Lima, o contista Aurélio Buarque de Holanda, o romancista Graciliano Ramos, o ensaísta Pontes de Miranda, entre outros. Professora, podemos afirmar que existe uma escola literária com características de Alagoas? Olha, realmente eu não trabalho muito com a prosa alagoana, mas eu acho que não pode se dizer que há uma característica específica da literatura alagoana. Eu acho que dentro da literatura nordestina, que tem características específicas, a gente pode incluir esses autores, principalmente aqueles mais consagrados, como Jorge de Lima, como Graciliano Ramos, já que, falando de literatura, a gente não poderia, por exemplo, incluir especificamente como gênero literário os ensaios, né, que você citou, mas eu acho que as características seriam características específicas da nossa região, tão bem colocadas, tão bem apresentadas por Graciliano Ramos, por exemplo, e Jorge de Lima, que você também citou, cada um dentro do seu estilo. E onde elas aparecem mais? Eu acho que elas aparecem, se você pensar em literatura nordestina, com características que se tem da literatura nordestina de uma maneira geral, ela apareceria mais em Graciliano Ramos, por exemplo, e em Jorge de Lima, que tratam temas bem específicos da nossa região e de Alagoas, né? Mas, contemporaneamente, eu acho que a literatura alagoana ela já se universalizou mais, ela já tem características bem mais universais, que não são muito presas àquilo que se convencionou chamar de literatura, a face nordestina, vamos dizer assim, da literatura. Eu acho que a nossa literatura se universalizou mais. Dentro da música e também na literatura, dizem que a máxima, quanto mais regional você for, mais universal você é. Com certeza. Eu acho que, principalmente em tempos de globalização, você só consegue se universalizar se você respeitar as suas características regionais, as suas características próprias. Senão você se compacta em meio a outras coisas. Você tem que preservar suas características regionais. E uma identidade muito forte desses escritores que nós conversamos agora, começamos a falar sobre eles, é que eles buscam muito dentro do regionalismo citar passagens, né, até mesmo um pouco da história, né? E isso ressalta dentro da obra desses escritores. Havia intenção de fazê-lo? Olha, falar em intenção em literatura é algo assim complicado. Não é? Em teoria literária, quando a gente fala muito intenção, é claro que há uma intencionalidade, mas a história, os fatos históricos, as questões sociais, elas permeiam toda a obra de arte, que realmente é uma obra de arte, todas elas não têm como fugir do seu momento histórico, do seu contexto histórico. Não é? Então, nós temos, por exemplo, você tem o Graciliano, que fala das mazelas da nossa terra, e por isso mesmo ele se universaliza, porque as situações são regionais, o contexto é regional, mas os problemas são universais. Os sentimentos são universais, as atitudes são universais. Então, claro que há especificidades, mas não são especificidades que vamos dizer assim, que restringem, elas ampliam a ideia de alagoanidade, se é que a gente pode falar assim. E dentro da própria obra, né, a descrição, né, da própria terra, né, dos costumes. Isso.
da nossa paisagem, da nossa região, porque nós temos, por exemplo, um Graciliano falando das nossas paisagens, principalmente as nossas paisagens sertanejas, né, da nossa região, devido à seca, mas temos também um Graciliano urbano, que a gente tem em Angústia, por exemplo, que é um romance urbano. E na poesia nós temos, os nossos poetas tendem muito mais claro que nós temos, contemporaneamente, né, nós temos poetas que tanto tratam das questões mais de mostrar a região, em termos até, não de paisagem, mas de face dessa região, e também dos problemas específicos da nossa região. Se percebe, por exemplo, em Nega Fulô? Eu acho que em Nega Fulô você tem um fato que não é um fato apenas alagoano. Ele está tratando de uma coisa muito mais ampla, brasileira, que é a questão da escravidão. Não é? Aconteceu em Alagoas, quer dizer, a escravidão aconteceu em Alagoas, mas o poema ele se universaliza exatamente por isso, porque a escravidão, os problemas citados na questão do poder, a questão da submissão, ele é brasileiro, né? Ele é universal, eu diria, mudando as suas características de cada região. Algo que difere um pouquinho em Acendedor de Lampiões, né? Acendedor de Lampiões é diferente porque é mais localizado, eu diria assim. Ele é mais localizado, apesar de você poder fazer uma ponte, mas o Acendedor de Lampiões é um fato específico. Ele não é que não seja, porque dentro desse fato específico, obviamente, é porque eu não decoro. Apesar de eu trabalhar com poesia, eu não decoro poemas. Mas você pode passar do fato em si também para discussões mais amplas. A questão do Acendedor de Lampiões, que trabalha para os outros, mas não tem para si. Quer dizer, aí se você for aproximar, você vai aproximar com muitas outras obras de arte, tanto em prosa como em poesia, que fazem essa ligação. Mas ela tem uma longevidade muito grande, esse tipo de obra, né, literária. A gente percebe que no momento em que ela foi lançada, alcançou, né? E ainda hoje a gente vê jovens, inclusive, além de fazer sarau poético, musicando, né? A questão da longevidade é muito interessante, porque é o que a gente chama de obra clássica, não é? Não clássica no sentido de escola literária, mas a obra clássica no sentido daquela que transcende seu tempo. E é isso que caracteriza a obra de arte. Nós temos, tanto na poesia, no romance, na música, em todas as artes, você tem aqueles criadores, aquelas pessoas que aparecem momentaneamente, e tem aquelas cuja obra ultrapassam o seu tempo e estão sempre atuais. É essa transcendência, essa longevidade que caracteriza toda a obra de arte. Existe uma métrica, uma lógica dentro disso, nessa situação da longevidade, né, que caracteriza essa obra será eterna ou essa obra terá longevidade pela forma com que escreveu, pelo tema? Como é que se chega a isso? Não, eu acho que não é pelo tema, nem é por uma métrica, no caso dos poemas, é pela qualidade da obra, que a gente, em teoria, chama de literariedade, seja no poema, seja na prosa. É a qualidade da obra que faz com que ela seja constante, que ela seja apreciada e valorizada e com a possibilidade de ser contextualizada, porque se você olhar as grandes obras, elas podem ser trabalhadas com problemas atuais, apesar de serem aquele contexto dos séculos passados, elas podem ser trabalhadas hoje, porque os problemas humanos continuam praticamente os mesmos. E citar que são os problemas humanos, porque em algumas situações, quando são coisas épicas, né, e se fala da materialidade, ela não consegue, porque, por exemplo, falar de uma máquina de escrever, hoje nós temos um computador
super avançado. Então, aquilo cai em desuso. Nossos jovens nem conhecem. Não é? Né? E perde, né, digamos assim, a transcendência. As máquinas, sim. As obras de arte, não. Nenhuma arte, na pintura, escultura, na literatura, as obras de arte realmente que podem ser consideradas obras de arte, elas são atemporais. Agora, o que é uma obra de arte? O conceito do que seria essa obra, o que é que ela teria que ter para ultrapassar seu próprio tempo, aí é uma questão que os teóricos e os críticos trabalham exatamente nessa discussão. O que o mundo viu nesses nossos escritores, né, e que os fazem tão especiais? Bom, só citando assim, nosso escritor, que eu acho que é o mais conhecido de todos, pelo menos pela nossa juventude, né? Pela nossa juventude não, infelizmente eles não conhecem muito. Graciliano Ramos, por exemplo, que é um autor transcrito, ele é traduzido para inúmeras línguas, né? Conhecido no mundo todo. O que é que faz com que ele seja, com que ele ultrapasse? É aquilo que eu disse há pouco. É porque a história é localizada numa certa época, tá? Tem um tempo histórico. Mas o fato, a essência, são as questões humanas, é a condição humana, é essa a expressão. É a condição humana, quer dizer, o grande poeta, ele trabalha a condição humana. Como no caso, por exemplo, você tem, citar um exemplo, você tem a Ilha de Carlos Moliterno, que trabalha essa questão da solidão humana. Não é? Você tem o Jorge de Lima na questão também de um poema belíssimo do Menino Impossível. Você tem, em Graciliano, você tem um livro que não é muito, infelizmente, muito conhecido, né? A Terra dos Meninos Pelados, que é um livro de literatura infantil, que trabalha uma coisa muito atual hoje em dia, que é a questão da pessoa que é diferente por qualquer motivo. A pessoa que é diferente do todo e que, por isso, às vezes, sofre preconceito, sofre qualquer tipo de restrição. Na nova linguagem, sofre o bullying? Exatamente. Então, você atualiza a linguagem, você atualiza o contexto social e histórico, mas a essência é a discussão da condição humana, é isso que a arte discute. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana, Literatura Lagoana, a história de nossa autoria. Até já.